Voltamos com a notícia de frente, então, Adão. Você poder ir trabalhar agora. Quem é Adão? Adão é o nosso telespectador que eu falei. Ele falou o seguinte, ó, mais uma do MPE. Ele falou o seguinte, não saio para trabalhar sem esse destaque do Lúcio, nem que eu chegue atrasado. Então vamos lá, Lúcio. Vamos lá então, Adão. O meu destaque aqui é sobre uma reportagem exclusiva que é capa do jornal A Gazeta de hoje, sobre cartas de crédito. CPI aponta rombo de 73 milhões em pagamentos ilegais ao Ministério Público. É uma reportagem aqui do Pablo Rodrigo, né? Pablo Rodrigo e o Lázaro Thor Borges, né? O Wilson Coité mostrava de novo aqui a capa do jornal A Gazeta de hoje, né? E aí o seguinte, aí a informação aqui é de que este relatório, né? Foi exclusivo, foi entregue na sede do jornal A Gazeta, num envelope sem identificação. O relatório possui mais de 800 páginas e contém detalhes como procuradores e promotores usaram recursos públicos nos últimos 20 anos. Uma das denúncias se refere a uma verba desconhecida, denominada Parcela Autônoma de Equivalência, PAE, né? Só que esse PAE é P-A-E, né? Através da qual o grupo recebeu mais de 16 milhões. Mas só relembrar aqui um fato, quando essa CPI foi instalada, dirigentes lá do Ministério Público falaram assim, me parece que inclusive quem disse isso foi o procurador Paulo Prado, que foi chefe do Ministério Público. Olha, essa CPI aí é uma represália. Aí ele disse isso por quê? Porque é o seguinte, ele disse que era represália porque o Ministério Público fazia muitas operações policiais lá na Assembleia Legislativa, né? Busca e apreensão, até prisão, e aí ele disse que essa CPI era uma represália dos deputados contra o Ministério Público. Mas represália ou não, teve a CPI, apontou um rombo de 73 milhões de reais e o seguinte, até agora, até hoje, até ontem, né, esse relatório estava lá, adormecendo numa gaveta. Ele nem foi votado. Então, só resumindo aqui, ó, essas verbas, né, que seriam ilegais, superior a 73 milhões de reais, a reportagem faz um resumo aqui. Cartas de crédito, férias não gozadas. O valor lá foi de 39 milhões e 900 mil, atualizado ele é superior a 43 milhões. O adicional de férias, né, que era 803 mil, atualizado passa de 2 milhões, em torno de 2 milhões e 300. Folgas compensatórias, 3 milhões e 700, e essa famigerada parcela autônoma de equivalência, foram pagos lá 16 milhões e 300 mil e esse valor atualizado é de 23 milhões e 900 mil reais. Bom, agora tentar detalhar aqui, tentar explicar, né, o que é essa PAE, né, essa parcela autônoma de equivalência. Não, mas se você perguntar para o Ministério Público, tem resposta para tudo, viu? Daqui a pouco ele vai responder aqui. Né? Vou falar do outro lado aqui, é bem curtinho. Conforme análise do capítulo 10 do presente relatório circunstanciado, o qual remetemos, o leitor interessado, a verba parcela autônoma de equivalência foi paga a todos os membros do Ministério Público de Mato Grosso, sem qualquer lastro em lei estadual ou decisão judicial, sendo por conseguinte ilegal e ilegítima, totalizando um prejuízo aos cofres públicos no expressivo montante que eu falei agora há pouco aqui, de 16 milhões e 300, que, atualizado aí, passa, né, de 23 milhões de reais. E aí, levando-se em conta apenas os dados disponíveis por esta CPI, ou seja, tão somente os 40 membros que receberam as cartas de crédito. E aí eles colocam aqui na reportagem também que era preciso saber, por exemplo,
reproduzindo lá informações da CPI, se esses direitos pagos aos 40 membros nas 45 cartas de crédito investigadas foram extensivos aos demais membros do Ministério Público. Então, essa aqui é a informação de um relatório de uma CPI que não foi votada, não se sabe por quê. Que acordo que teve aí, hein? Pois é, essa é a grande pergunta. Qual foi o acordo que teve? Que tá, olha, não, chegou a, como que é? A turma do deixa disso, é isso? Olha, não, guarda aí, não precisa votar, não vai para frente. Que acordo foi esse? Né? Bom, aí tem um outro lado aqui, né? Tem um outro lado, na reportagem aqui do Pablo Rodrigues e do Lázaro Thor Borges, de que, procurado pela reportagem, o atual Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, disse que não teve acesso ao relatório e que, por isso, não poderia comentar o teor. Porém, lembrou que a emissão das cartas de crédito a membros do Ministério Público já foi analisada diversas vezes por vários órgãos e sua legitimidade e legalidade foram atestadas. Bom, só colocar um outro aspecto aqui. Na reportagem, em 2019, o então deputado estadual, doutor Leonardo, assumiu a presidência da CPI, mas os trabalhos também não evoluíram. Leonardo não apresentou o relatório final sobre as descobertas contidas no relatório circunstanciado e o trabalho investigativo foi arquivado. A reportagem do Jornal Gazeta tentou, em mais de uma ocasião, acessar o relatório via Lei de Acesso à Informação, mas o documento foi negado pela Procuradoria da Assembleia Legislativa, que alegou se tratar de dados pessoais dos promotores e dos procuradores, mesmo sem nenhuma previsão legal para tanto. Aí, eu me lembro bem porque é o seguinte, aí só colocar a pergunta aqui no final. Que é a mesma pergunta. Quer ver? Por que tanto mistério com este relatório, né? Que teve que acabar sendo entregue aqui na sede do Jornal A Gazeta de forma anônima. Por que todo esse mistério? Por que é que não votaram o relatório da CPI? Por que é que isso não foi tornado público? Já que o Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges, coloca, olha, várias vezes isso daí foi investigado, qual é o termo aqui? Foi analisada por diversas vezes, por vários órgãos, e sua legitimidade e legalidade foram atestadas. É isso? A verdade é que boa parte dos deputados, por que não foi colocado em votação exatamente essa questão e por que existem tantas máculas em cima dessa questão das cartas de crédito? Tanto é que ninguém convence ninguém, porque de um lado você não tem uma Assembleia Legislativa transparente com relação ao relatório que poderia trazer realmente a verdade dos fatos, porque tem medo, A maioria dos deputados que estão ali precisam olhar para trás, entendeu? Para trás primeiro, para depois olhar o processo. E onde é que encontraram as informações que acabaram dando origem à CPI? Se eu estiver errado, professor, me corrija. Né? Não foi lá na casa do Éder de Moraes? Sim. Do ex-secretário? Sim. De Fazenda? Não é isso? Exatamente. É esse que está condenado aí a mais de 100 anos de prisão, Foi lá na casa dele que encontraram anotações, né? Sobre cartas de crédito, isso, né? Foi lá. Foi lá. E um detalhe importante, assim, porque eu me lembro muito bem a época quando isso estava quente, né? Que agora já está morno, de certa forma, voltou a esquentar de novo agora, com essa publicação do Jornal A Gazeta. Eu me lembro muito bem que o deputado Leonardo, inclusive nas redes sociais, pela imprensa eu não vejo, mas nas redes sociais, inclusive essa informação que eu tenho foi por conta exatamente de um discurso dele, em uma das lives que ele fez, dizendo exatamente que ele tinha apontado sim, tá, no relatório dele, que ele apresentou o relatório tinha apontado improbidade administrativa na questão das cartas de crédito do Ministério Público. Né? Quer dizer, agora, quando você vai inquirir, né, os membros do Ministério Público com relação a esse impasse todo, ele sempre tem uma desculpa, sempre tem uma resposta clara, né, para essa questão toda aí, mas a sociedade em si ainda não se convenceu que realmente não houve nada. O que as pessoas se perguntam é o seguinte, olha, se não tinha nada errado, se estava tudo certinho, se outros órgãos fiscalizaram, atestaram a legalidade, por que este relatório, né, este caso,
estava sendo tratado assim com tanto mistério, como se fosse um segredo de Estado. Né? É porque Então, ultrapassa limites, né, Lúcio? Eu já disse, tem limites, né? Executivo, legislativo e judiciário, cada qual tem seu limite e cada qual se blinda de uma forma, né? Você não mexe comigo, que eu não mexo com você. E assim a gente leva a coisa dentro de um sistema altamente controlado, bom para uma casta privilegiada, entendendo? E muito ruim para a grande massa trabalhadora. Esse é o poder panóptico do sistema, né? Infelizmente é assim, que está podre, muito podre, e que a hora que você vai invadir um certo espaço de um outro poder, acontece exatamente isso. Pega um projeto, engaveta, deixa quieto por enquanto, isso aqui vai mexer com gente muito grande. Essa é a verdade. O pessoal está aqui perguntando, o Celso do Alvorada, Lúcio, perguntou assim, bom dia a todos. E então, Lúcio, quem aí nesse meio é o Alibaba? Olha, não dá, é uma brincadeira dele, sim. Tem todo o direito de brincar, claro, né? Mas eu não tenho competência para responder isso daí. Né? Você não é o Daniel Silveira. Não tem. Olha, o Daniel Silveira aqui, entendeu? Ia xingar de tudo quanto é jeito. Colocou uma saia justa aqui, né? Não é isso? Não, é o seguinte... Porque ele está te dando a oportunidade de se xingar eu não tudo, sei quem que me aperta mais aqui, se é o telespectador, se é o professor Haroldo, né? Entendeu? Daniel Silveira, jamais. Jamais, exatamente. Olha. Invocar o AI-5, jamais. Atentar contra as instituições democráticas, jamais. Ter saudade da ditadura, jamais. E aí tem gente falando aqui também, tem que investigar urgente o Ministério Público. Nosso telespectador ou nossa telespectadora, não deixou um nome. E aí tem uma participação aqui, mas não está no WhatsApp, tá, gente? Do deputado João Batista, falando do lockdown, que a gente falou mais cedo. Ele falou o seguinte, olha, não terá lockdown, terá o fechamento de acesso à Casa de Leis. Ele fala, a minha assessoria vai continuar trabalhando, inclusive com viagens no interior do estado, para reunir com prefeitos e vereadores, para discutir segurança, agricultura familiar, etc. E ele diz o seguinte, que essa proibição de acesso às dependências é por conta da 8 mortes de servidores e também outros internados em estado grave, diz o deputado João Batista. Só ponderar na fala, principalmente na fala, né, nos comentários, com relação ao judiciário, com relação principalmente ao Ministério Público, deixar bem claro que o Ministério Público é uma instituição que precisa ser defendida, preservada, uma instituição importantíssima, seja ela estadual ou federal. O problema é que tem... Não está acima de todos também. Não está acima de todos. Nós não temos o remédio que remedia, né? Qual é o remédio que remedia, né? Qual é quem que fiscaliza o fiscalizador, né? Então, nesse caso específico, nós temos alguns problemas pontuais no Ministério Público que precisam ser mais transparentes à luz da sociedade, da opinião pública. Só isso, mais nada. Mas ali dentro tem pessoas sérias, pessoas íntegras, né? Que cumprem com o seu dever. Certo, gente, vamos. Obrigada, Lúcio, bom dia. Bom dia. Obrigada, Haroldo. Bom dia a todos, um excelente dia. Bom dia, gente. Vocês ficam agora com as notícias do mundo e do Brasil com o Fala Brasil. Tchau, até amanhã.